Então aqui, gente, a gente vai ter uma questão típica de cálculo envolvendo um lançamento oblíquo. No caso, a gente tem aquele tipo de lançamento em que ele é simétrico, ou seja, ele vai ter esse formato, e aqui a gente tem como vantagem que, se ele é simétrico, o tempo que a partícula demora para subir é igual ao tempo que a partícula demora para descer. A gente vai usar essa informação daqui a pouquinho. No caso, ele pede duas coisas, o alcance e, para a gente, a altura máxima. Eu vou começar pelo mais fácil, que é a altura máxima. Aqui uma dica, a gente sempre vai associar o alcance máximo com qual equação? Com a equação de Torricelli. Relembrando, a equação de Torricelli fala que a velocidade ao quadrado ela é a velocidade inicial ao quadrado, 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida. Se é uma equação que tem aceleração, a gente está falando do movimento na vertical, logo sempre lembrar aqui que a gente está tratando da componente y da velocidade. No caso desse exercício, ele facilitou a nossa vida ainda, porque ele já te deu os dois vetores o quê? Decompostos, já me deu a componente y e já me deu a componente x. Para a gente calcular a altura máxima, concorda que a altura máxima está associado a essa parte aqui, ó, esse do início até esse ponto máximo? Então, o que a gente vai ter? A gente tem como informação que no ponto mais alto da trajetória, que é esse aqui de cima, a componente vy da velocidade, ela vale 0. Logo, então, se a gente joga isso na equação de Torricelli, o que a gente vai ter? Velocidade y ao quadrado, né, final ao quadrado, vai ser 0. O exercício fala que essa componente y aqui, inicial, vale 18. 18 ao quadrado, a gente vai ter aqui 324. No movimento de subida, a gente vai ter que a aceleração da gravidade está contrária ao meu movimento, então vai ficar menos 2 vezes a gravidade, a aceleração que ele fala para a gente usar como 10. E nesse percurso ele percorre uma distância vertical correspondente a quê? A altura h que a gente quer determinar. Passa esse 20h para o outro lado, né? Vai ficar positivo, 20h dando 324. Fazendo essa continha, a gente encontra que essa altura vai dar 16,2 metros, ok? Com isso a gente não consegue achar uma resposta, então a gente vai ter que fazer, né, o cálculo do alcance. Para o cálculo do alcance, o alcance é exatamente essa distância horizontal aqui. Na horizontal, a gente sabe que a gente tem um movimento retilíneo uniforme, cuja única equação é a tal do Deus vê tudo. Então, distância, velocidade vezes o tempo. No caso, a distância percorrida que a gente está procurando é essa, que ele chamou de x. A componente v vai ser a componente da horizontal vx vezes o tempo t. Em todos os lançamentos, a gente sempre vai calcular o alcance do mesmo jeito. A única diferença está na forma como a gente vai determinar o quê? Esse tempo aqui. No caso desse lançamento, que ele é simétrico, a dica vai ser, né, a malandragem vai ser usar exatamente o argumento da simetria, que é o tempo que essa partícula demora para subir, vai ter que ser igual ao tempo que essa partícula demora para descer. Logo, o tempo total a gente pode calcular como sendo 2 vezes o tempo de subida. E o tempo de subida a gente pode determinar usando qual relação? Usando essa equação aqui, que é v0 mais a aceleração vezes o tempo. De novo, repetindo o processo, no ponto mais alto da trajetória, a gente tem que a velocidade em y vale quanto? Vale 0. A velocidade inicial vale 18. Aqui, a gravidade, de novo, contrária ao meu movimento, então esse sinal vira um sinal de menos. 10 vezes o tempo que ele demora para sair aqui do início até o ponto em que ele atinge velocidade 0, ou seja, está tratando só desse percurso. Então, o tempo associado a esse percurso é exatamente o tempo de subida. Jogando essa parcela para o outro lado, fica 10 tempo de subida é igual a 18, encontrando então um tempo de subida que vale 1,8 segundos. Logo, o tempo total, que eu disse que é 2 vezes o tempo de subida, ele vai ser quanto? 3,6 segundos. Sabendo do tempo,
eu volto para essa equação aqui. Então, a posição x que a gente quer determinar vai ser a velocidade, né, na direção x, que ele fala aqui, que a velocidade horizontal vale 5 metros por segundo, multiplicado por esse tempo de 3,6. Então, a gente encontra essa distância horizontal como sendo 5 vezes 3,6, 18 metros. Com isso, a gente encontra o gabarito da nossa questão como sendo aqui letra A.